Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, ouvintes da Rádio Baruch FM, esse é mais um programa Direito e Justiça comigo, Andréa Modolin e Patrícia Fernandes. O tema hoje, dessa semana, será Direito Eleitoral. Hoje eu estou recebendo nosso querido amigo Alexandre Rolo, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, advogado especialista em Direito Eleitoral, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral do Damásio, conselheiro estadual da OAB São Paulo 2013-2018, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo da OAB São Paulo e professor da EGEP, Escola Judiciária Eleitoral Paulista, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Boa noite, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa e vamos conversar com um assunto muito em pauta, que é direito eleitoral. Boa noite, doutora Andréa. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite aos nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês para debater esse tema que é tão importante nesse período de eleições, primeiro turno, segundo turno, que é o tema do direito eleitoral. É uma honra estar aqui. Eu estou à disposição de vocês para a gente fazer esse bate-papo a respeito dos vários temas ligados ao direito eleitoral. Então vamos começar primeiro, o que se discute todo dia é o ficha limpa, né? O que é o ficha limpa, quem está incluso no ficha limpa, quem está excluído do ficha limpa, e como é que às vezes a gente fala, mas esse cara está sendo processado, por que ele está sendo candidato? Vamos lá, Andréa, para a gente entender como é que funcionam as coisas no direito eleitoral. Não basta eu querer ser candidato. A pessoa que quer ser candidato, ela precisa registrar sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. E para que a pessoa consiga registrar sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, ela precisa preencher 6 condições de elegibilidade, previstas essas condições na Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, e, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa não estar inelegível. A inelegibilidade significa não elegibilidade. Então, a pessoa que está inelegível, ela não pode ser candidata. E é justamente dentro do tema inelegibilidade que vem a Lei Complementar 64 de 90, alterada em 2010 pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa. Então, a Lei da Ficha Limpa nada mais é do que uma lei complementar, Lei Complementar 135 de 2010, que alterou alguns artigos da Lei Complementar 64 de 90. Então, quando a gente fala em ficha limpa, ficha suja, na verdade o que a gente está querendo dizer é o seguinte: aquela pessoa está elegível ou está inelegível. E essa discussão é travada dentro de um processo que é o processo de registro de candidatura. Entendi. E isso está dentro daquelas 6 condições da Constituição Federal? Não, na verdade são 2 lados de uma mesma moeda. Nós temos de um lado da moeda as condições de elegibilidade e o outro lado da moeda são as inelegibilidades. Então, quando a gente discute ficha suja ou ficha limpa, a gente está falando do tema inelegibilidade, não condição de elegibilidade. Condição de elegibilidade são pressupostos positivos. Então, sim, por exemplo, para dar alguns exemplos... Você é brasileiro? Exatamente, a nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, filiação partidária, são algumas, idade mínima, são algumas das condições de elegibilidade. Então, para eu ser candidato, eu preciso preencher essas 6 condições de elegibilidade. E o outro lado da moeda é justamente, ou são as inelegibilidades, e eu, para ser candidato, eu preciso fugir das inelegibilidades. Se alguma inelegibilidade grudar em mim, entre aspas, eu não posso ser candidato. Então, o que é ter uma ficha limpa? É não ser condenado? Ter ficha limpa é estar elegível, é não estar inelegível, porque a palavra, o prefixo IN, antes da palavra elegibilidade, significa não elegibilidade. Então, o inelegível é o não elegível. Então, quando eu digo que eu sou ficha limpa, não significa que eu não tenha processo. Eu posso ter processo, posso estar processado numa ação de despejo, eu posso ter uma ação de execução, posso até ter uma ação
criminal, por exemplo, desde que eu não tenha condenação em segunda instância. Porque aí quando a gente fala de inelegibilidade, algumas das inelegibilidades elas já começam a vigorar a partir da condenação em segunda instância. Transitado em julgado. Não transitado em julgado. Não transitado em julgado. Então, por exemplo, se eu tiver em alguns crimes, se eu tiver condenado por órgão colegiado, se eu tiver condenado pelo TJ, Tribunal de Justiça, se eu tiver condenado pelo TRF, Tribunal Regional Federal, que são órgãos judiciais colegiados, eu já poderia estar inelegível a depender de cada caso concreto. Um outro exemplo, as ações de improbidade administrativa. Se eu tenho uma ação de improbidade com condenação em primeira instância, eu ainda sou ficha limpa. Mas se essa condenação em primeira instância for confirmada por um órgão judicial colegiado, eu passaria a ser ficha suja. Então, a primeira coisa é você ser elegível e fazer sua candidatura. Muito bem, a candidatura é aceita, você é elegível. Segundo passo, você começa a propaganda. Exatamente. Então, a partir do momento que eu conseguir registrar a minha candidatura, na verdade não é assim, o pedido de registro, o processo de registro de candidatura, ele demora um pouco. Então, eu posso começar a fazer campanha ainda antes do término do julgamento do processo de registro de candidatura. Exatamente. Posso começar a fazer, Posso. Então? A campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, está na lei das eleições, Lei 9.504 de 97. A propaganda eleitoral, o primeiro dia é o dia 16 de agosto. Então, a partir do dia 16 de agosto, eu já posso fazer a minha campanha, eu já posso fazer a minha propaganda eleitoral. Ah, mas o seu registro ainda não foi julgado. Ok. Ainda não foi julgado, demora um pouquinho para julgar, precisa ser observada ampla defesa, o contraditório, devido ao processo legal. Mas enquanto isso, enquanto a minha candidatura estiver sub júdice, ainda está sendo discutida, eu já posso começar a minha campanha e a minha propaganda. A gente já viu alguns casos assim práticos, né? Pois é. Agora, no metade do ano, sobre o assunto. E aí, vamos falar um pouco de propaganda. Vamos conversar assim, bem como o senhor propôs para mim, o que pode e o que não pode ter na propaganda, né? Pode. Então, vamos começar. Pode ter adesivos, pode ter alto-falantes, até quando pode? Qual tamanho? Não sei, tem algum parâmetro previsto em lei para tudo isso? Olha, eu vou reclamar aqui com você, porque esse tipo de pergunta é uma pergunta bem complicada, porque não pode tanta coisa e ao mesmo tempo pode tanta coisa. O que é principal? Então vamos para o principal. O que não pode? Pois é difícil. Na véspera da eleição, pode fazer propaganda? Mas se você me permitir, ainda antes de responder essa pergunta mais objetiva, eu quero filosofar rapidamente. Por que eu quero filosofar? Então vamos lá. Reclamar da lei eleitoral. Porque a nossa lei eleitoral brasileira, ela é muito limitadora da propaganda eleitoral, Andréa, muito limitadora, a ponto de a gente ter uma eleição, já ter passado um primeiro turno de eleição, e praticamente a gente não vê campanha na rua. Então, falar um pouquinho dos Estados Unidos, não que nos Estados Unidos eles não tenham problemas, não que eles sejam perfeitos, eu não estou dizendo isso, mas eles têm os problemas deles, as mazelas deles, etc. e tal. Mas em termos de campanha eleitoral, como é que funciona nos Estados Unidos, por exemplo, uma campanha presidencial? Antes ainda do início da campanha eleitoral, tem as chamadas prévias, para que o candidato ele possa, o candidato eles brigam para serem candidatos do Partido Democrata e outros aqui do outro lado brigam para serem candidatos dentro do Partido Republicano. Aí eu lembro do Trump junto com a Hillary. Mas o Trump e a Hillary... Todo mundo parava. Então, o Trump e a Hillary já é o momento da campanha eleitoral. Eu estou ainda falando antes disso. Para a Hillary ser candidata do Partido Democrata, ela precisou disputar prévias dentro do Partido Democrata. Para o Trump ser escolhido pelo Partido Republicano, ele precisou conseguir a vaga, ele teve que disputar prévias no Partido Republicano. Onde eu quero chegar? Nessas prévias, tanto os candidatos, os pré-candidatos do Partido Democrata, como os pré-candidatos do Partido Republicano, eles ficaram pelo menos um ano debatendo e dando a cara a tapa e se expondo perante a população, e a população perguntando sobre os temas de relevância, etc, 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 até que o Partido Democrata escolheu a Hillary, até que o Partido Republicano escolheu o Trump, e aí começou a campanha eleitoral propriamente dita, um matando o outro
entre aspas. Ou seja, você teve um crivo anterior já para o candidato, coisa que nós não temos aqui. Aqui não pode nada. Aqui não pode nada. Eu, nas minhas aulas, eu costumo dar alguma aula aqui e outra ali. Nas minhas aulas, quando eu falo de propaganda eleitoral, eu costumo brincar e dizer que nós estamos chegando no nível de quase campanha eleitoral secreta. Daqui a pouco o candidato ele vai ter que falar bem baixinho, olha, sou candidato, mas não conta para ninguém. Quer dizer, não pode ser assim. Como é que ele vai ser eleito? Pois é, porque a propaganda, e é o nosso tema, para não desviar do tema, o tema é propaganda, agora que você acabou de me perguntar. A propaganda eleitoral é importantíssima. É na propaganda eleitoral que o candidato se apresenta ao eleitor dizendo, eleitor, eu sou candidato a tal, meu nome é tal, minhas qualidades são essas, minhas propostas são essas, meu número é esse, vote em mim. Para isso, André, eu preciso da propaganda eleitoral. Se eu não tenho propaganda eleitoral, como eu tenho pouco com a nossa lei eleitoral brasileira, eu dificulto o surgimento de novas lideranças. E aí a gente fala, mas o Congresso precisa renovar. Como é que nós vamos renovar se eu não posso ser candidato, eu não posso falar que eu sou candidato por conta da propaganda eleitoral? Então, respondendo a sua pergunta, tem muita limitação de propaganda eleitoral. Para você ter uma ideia, a lei eleitoral, ela chega ao requinte de crueldade de se preocupar com os decibéis do carro de som. Então, por exemplo, o carro de som, então... que pode, no manual que você me enviou do que pode e o que não pode. Para dar um exemplo, o carro de som, ele tem que ter, no máximo, 80 decibéis medidos a 7 metros de distância. Quer dizer, imagina isso, adesivo, de meio metro quadrado, que é nada. Quer dizer, o eleitor não consegue. Se eu quero colocar adesivo na minha casa, mas é a minha casa, eu coloco o que eu quiser. Não pode. Se eu quiser colocar um adesivo de candidato na minha casa, meio metro quadrado. Se a minha casa for recuada da calçada, o eleitor já não enxerga o meio metro quadrado. Meio metro quadrado é nada. Ou seja, tudo isso para dizer, passou da hora da gente, nesse ponto específico, imitar um pouco mais o sistema americano, norte-americano, do que continuar com essa história. Não pode isso, não pode aquilo, meio metro quadrado, 80 decibéis. Isso é muito prejudicial para a própria democracia. Voltando só ao aspecto da sua filosofia, que o senhor estava filosofando, salvo engano, nos Estados Unidos não é obrigatório votar. Voto, não é. Não é, né? Não é obrigatório. Então, lá nos Estados Unidos, voto é facultativo. Para você ver o que é exatamente o exercício da democracia, né? As pessoas passam pelas prévias em um ano antes da eleição, para depois ter a eleição cujo não há obrigatoriedade. Aqui você não tem limitação da propaganda e as pessoas são obrigadas a votar. Então, você vê o quanto que a gente tem que andar ainda para chegar a esse ponto. Essa é uma questão de evolução justamente da sociedade brasileira. Então, se você me perguntar se eu sou a favor ou contra o voto obrigatório aqui no Brasil, eu digo que eu sou a favor do voto obrigatório aqui no Brasil. Eu sou a favor da obrigatoriedade do voto. Agora, se você me perguntar, e na sociedade americana, norte-americana, você é a favor da obrigatoriedade ou da facultatividade? Lá eu sou a favor da facultatividade. Porque o negócio é claro antes. Não é só isso. Lá eles são mais politizados, eles têm mais acesso à informação. Aqui, uma consciência política maior. Consciência política maior, muito bem dito. Ou seja, a gente tem que ver a realidade de cada sociedade. Para a sociedade brasileira, eu prefiro ainda, pode ser que daqui a 10 anos eu mude de ideia. Daqui a 20 anos, certamente eu terei mudado. Mas hoje eu sou a favor da obrigatoriedade do voto, porque o brasileiro é tão sem essa consciência da importância política de participar, que se você faz o voto facultativo, o brasileiro vai para a praia. Ele não vai votar. Feriado. Tem aquela conversa, eu vou votar nulo, vou votar branco, porque já que eu tenho que votar obrigatório, eu vou votar de qualquer jeito. Não é assim. Falta de consciência política, que lá nos Estados Unidos eles têm essa consciência política, eles vão votar. Sabem que então qual é o meu medo? É se a gente fizer o voto facultativo aqui no Brasil, sei lá, 30% do eleitorado vai votar, os outros 70% não, e depois a gente vai reclamar do resultado. A gente vai dizer, não, esse presidente não me representa, porque ele foi eleito
com 50% dentro dos 30%, ou seja, ele foi eleito com 15% dos votos da sociedade brasileira. Então, ele mas não me aquele representa. que se mantém inerte não tem por que reclamar de alguém que é ativo. Pois é. É verdade. E eu acho o seguinte também, no meu entender, aqui no Brasil, toda campanha política você tem um perfil de um dar uma patada no outro, vamos falar assim, tá? Mas assim, aqui no Brasil, eu vejo que já é tão pouquinho que eles têm para fazer propaganda eleitoral, eles perdem tanto tempo em ficar achando que o outro fez de errado e não falam o que eles vão fazer. Então, a população, nós já temos uma população muito carente de informação, de educação aqui. Então, acaba sempre as pessoas votando no mesmo, não dando chance para as pessoas novas mostrarem o que tem, porque elas, inclusive, não têm dinheiro, né, para propaganda eleitoral, por conta, então o espaço fica pequeno e os grandes é que acabam estão sempre na mesma. Então, precisa uma reforma bem grande e cultural. Eu diria, em relação a isso, eu diria o seguinte, é claro que uma campanha eleitoral ela precisa ser propositiva, ela não pode ser 100% um falando mal do outro. Mas falar mal, não do aspecto pessoal, mas falar mal de situações administrativas, se a pessoa renunciou, se não renunciou, se a pessoa fez o bom programa, uma boa gestão ou fez má gestão, isso eu acho que faz parte do jogo político. E isso, voltando ao exemplo norte-americano, acontece muito nas eleições americanas. Então, assim, não é que eu estou propondo aqui que o candidato ele faça toda a campanha dele falando mal dos adversários, não é isso. É que na verdade quer mostrar que é um mau profissional, ó, vai gerir o seu estado Exatamente. De uma forma incorreta. Se você fizer, sei lá, 80% da sua campanha propositiva e reservar 20% para mostrar para o eleitor quais são os pontos fracos do adversário, não se é gordo ou se é magro, se é bonito ou se é feio, se é isso ou se é aquilo. Coisas pessoais de jeito nenhum, mas críticas administrativas, se a pessoa foi condenada, se não foi condenada, se fez uma boa gestão enquanto prefeito, enquanto governador, enquanto senador, enquanto isso, enquanto aquilo. Eu acho que esse debate é importante também para o eleitor ser esclarecido, sempre falando aqui de verdades, né? Não estou também aqui pregando fake news, também não é o caso. Mas se você, por exemplo, é minha adversária e tem um ponto fraco, é legítimo que eu aponte para o eleitor o seu ponto fraco se eu e vice-versa. Algum erro na minha administração. E vice-versa. Eu fui governador e eu renunciei ao mandato de governador. Eu tenho que responder por isso. E se o adversário na campanha falar, olha, Alexandre, você renunciou, você abandonou o estado de Sergipe, eu vou ter que responder por que eu renunciei. Isso faz parte, é legítimo, faz parte do debate democrático. Baila, né? Pois é, então. Nós temos candidatos nessa situação e um atacando o outro por conta disso. Isso é uma coisa que está muito então, também se renunciou, se não renunciou, em voga. Isso não é ataque pessoal. Eu não estou dizendo se a pessoa é bonita ou se é feia, se é gorda ou se é magra. Isso eu sou radicalmente contra. Ataque pessoal, não. Se separou da esposa, se não separou da esposa, se pagou pensão, se não pagou pensão. Existe alguma punição por isso? Sim, pode ter. Você perde algum momento da Você pode, propaganda? Dependendo do ataque que o candidato fizer, ele está sujeito a um processo chamado pedido de direito de resposta. Então, eu que te ataquei, dependendo do ataque, eu posso tomar uma representação, um pedido de direito de resposta. Entendi. Então ele entra como se fosse perante o Tribunal Eleitoral, ele entra com um pedido de resposta, e tem que ser deferido como se fosse uma liminar, né? Em tempo hábil para ele poder responder aquela ofensa ou pergunta, não sei. É curiosíssimo o procedimento do pedido de direito de resposta. Sempre tive curiosidade para saber como é que funciona porque isso. É tudo 24 horas. Tudo 24 horas. Então, inicial... apresenta-se a inicial, pedido de direito de resposta, inicial, prazo de defesa 24 horas, prazo de parecer ministerial 24 horas e prazo de sentença 24 horas, ou seja, em 3 dias, 4 dias, vamos exagerar, resolvido. Você tem o pedido de direito de resposta já deferido ou indeferido, você já tem uma sentença em 4 dias. E quando fica assim no rádio, horário político eleitoral, está no horário político, mas
parece que tem um intervalo, alguém deixou de falar naquele período, isso é punição por alguma coisa? Não necessariamente, às vezes acontece daquele candidato que iria ocupar aquele tempo não ter apresentado a mídia. E por falta da apresentação da mídia, acaba não sendo veiculado porque deixou de apresentar a mídia. Aí fica esses segundos, não necessariamente é punição, às vezes é falta de incompetência mesmo do candidato que deixou de entregar a mídia ou para a emissora de rádio ou para a emissora de TV. Certo. E como é que fica essas apurações nessas cidades do interior que não tem... Quer dizer, como que fica toda essa propaganda eleitoral, toda essa mídia nas pequenas cidades que não tem, por exemplo, tem cidades aí que tem 30 mil habitantes e vai votar para presidente, para senador, eles nem sabem o que fazer, né? Sim, bom, então, se a gente estiver falando de uma campanha presidencial, a campanha presidencial, teoricamente, tem que ser feita nos 5.500 municípios do Brasil. Então, o candidato teria que ter a sua estrutura, ou uma estrutura partidária, daí a importância da capilaridade do partido daquele determinado candidato, porque o candidato, com certeza, ele não vai conseguir estar presente nos 5.500 municípios brasileiros. Então, ele depende de uma equipe, ou depende da capilaridade do seu partido para que você consiga entrar, ter penetração em todos os rincões do Brasil. Porque eu estou perguntando isso porque na minha cabeça, assim, como é que ficam as pessoas que têm pouco dinheiro para a campanha eleitoral e às vezes têm um planejamento de governo excelente, né? Nunca elas vão conseguir. Pelo menos aqui no Brasil, não. E aí eu acho que você tocou num outro assunto importantíssimo dentro do direito eleitoral, que é a questão do financiamento das campanhas eleitorais. Então, vamos falar um pouquinho do... Você acabou de tocar na questão do dinheiro, e quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de financiamento de campanha eleitoral. É claro que o dinheiro é fundamental, sem dinheiro eu não faço campanha. Como é que ficou da última eleição de 2014, por exemplo, para essa última eleição presidencial de governador para essa? Na última eleição de 2014, ainda era possível financiamento empresarial. Então, a gente sabe todos os casos que apareceram aí de financiamento, de Caixa 2, etc, etc, etc. Então, em 2014, ainda era possível financiamento empresarial. O Supremo derrubou essa possibilidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ADI, disse e decidiu que o financiamento empresarial é inconstitucional. Então, para essa eleição de 2018, não é mais permitido o financiamento empresarial. Meio que óbvio, né? Um partido que tem uma empresa grande financiando não pode nem... Como que vai disputar com quem tem uma padaria? A padaria que está financiando outro partido? É até desigual, né? Sim. Então, caiu o financiamento empresarial. Em troca do financiamento empresarial, nós passamos a ter o chamado FEFEC. O que é o tal do FEFEC? É um fundo novo que foi criado em 2017 para o financiamento das campanhas eleitorais. Como é que chama FEFEC? FEFEC é Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Então, para reduzir esse nome, a gente chama carinhosamente de FEFEC. O que é esse tal de FEFEC? É um fundo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, não é milhão, é com B de bola. 1 bilhão... Não cabe na minha calculadora esse monte de zero. 1,7 bilhões de reais que são retirados do orçamento da União para financiamento das campanhas eleitorais. Então, no lugar do dinheiro que antes era das pessoas jurídicas, agora nós temos o financiamento público das campanhas eleitorais através desse FEFEC. Então, 1,7 bi que sai dos cofres públicos da União e vão para os partidos dividirem entre os candidatos. Por curiosidade, esse vão para os partidos tem alguma porcentagem ou vão igual? Sim, não é. É de acordo, basicamente, para a gente não entrar tanto também no detalhe que não é tão importante para o nosso ouvinte, mas basicamente é por tamanho de bancada. Então, quanto maior for a bancada de deputados federais e de senadores de um partido, maior é a quantidade de dinheiro que esse partido vai receber. Então, tem partido, por exemplo, que está recebendo esse ano, de 2018, mais de 200 milhões de reais
para dividir entre os seus candidatos. Só que acha que não é importante para o nosso ouvinte. Falou dinheiro, é importante para todo mundo. Não, é importante, mas assim, os critérios, eu nem saberia dizer, na verdade, eu só de queria cor. saber quem financia. Não, como seria essa divisão? É porque tem tantos por cento de acordo com a bancada de deputados federais, tantos por cento de acordo com a bancada de deputados de senadores. Então tem toda uma fórmula na legislação eleitoral, que eu precisaria até consultar a lei era aqui. Só isso que eu queria saber mesmo, se existe diferença. Então existe. Então, tem a grosso modo, por isso que eu não detalhei, a grosso modo, quem tem a maior bancada recebe mais dinheiro do que aqueles partidos menores. Doutor Alexandre, nós estamos quase terminando a nossa entrevista, infelizmente, e eu queria saber se o senhor tem algum recado para a população. Provavelmente nós vamos para o segundo turno, nós temos eleições nos próximos anos. Algum recado para os nossos ouvintes, para o nosso pessoal lapiano aqui? Se o senhor quiser deixar alguma mensagem, um momento tão importante, tão delicado para o país, porque a gente precisa levantar esse país. Deixaria, então, 2 recados rápidos, porque eu sei que o nosso tempo está terminando. O primeiro recado é contra as chamadas fake news. Então, para a gente tomar muito cuidado, principalmente nessa época de internet, de divulgação de informações, a cada segundo a gente recebe, é bombardeado com várias informações, etc. e tal, que o eleitor tome cuidado com as chamadas fake news. Não saia divulgando e compartilhando qualquer informação que chegue a ele, eleitor. Então, dá uma checada, vê se é isso mesmo, vê se não é. Bolsonaro morreu. Opa, peraí. Antes de eu divulgar para frente, tocar isso para frente, compartilhar, deixa eu checar se é verdade mesmo, se morreu, se não morreu, etc. Só para citar um exemplo. Claro. Então, tomar cuidado com as fake news, esse é um primeiro recadinho que eu deixaria. E o segundo recado, também importante, sempre que se aproxima a eleição, a gente recebe, que é justamente fake news também, a gente recebe aquela mensagem. Vamos anular o voto. Se mais de 50% dos votos forem anulados, a eleição inteira é anulada e tem que ser realizada a nova eleição. Então é aquele povo que prega o voto nulo. Fake news, não façam isso, votem de acordo com a consciência, procure o melhor candidato, prestem atenção com os candidatos do legislativo, nós não estamos falando só de governador e de presidente, nós estamos falando de deputado federal, quem faz a lei, deputado estadual, nós estamos falando de senador. Então vamos desviar nossa atenção também para todos os candidatos, não só para os candidatos majoritários, e quem quiser anular o voto, né? Quem quiser anular o voto, ok, mas não pregar essa história de voto nulo, porque o voto nulo anula a eleição, isso não é verdade, e ainda que fosse verdade, o Brasil não iria ganhar nada com isso de ter que realizar depois uma nova eleição, com novos custos, etc. Muito obrigada, doutor Alexandre Rolo, por comparecer ao nosso programa Direito e Justiça. Muito boa noite, o senhor ilustrou demais o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Andréa. Fica aqui um abraço para você, para a Patrícia, para os nossos ouvintes, e um abraço especial para o nosso presidente, Dr. Celso Joia, e para o nosso vice-presidente, Dr. Luiz Rogério Barros. Este foi mais um programa Direito e Justiça, apresentado por mim, Andréa Modolin, juntamente com Patrícia Fernandes, diretamente da OAB Lapa. E recebemos aqui Dr. Alexandre Rolo. Espero que tenham gostado. Eu estou aproveitando para convidá-los a interagirem em nossas redes sociais. Não perca nosso próximo programa, pois você é nosso convidado. Boa noite. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.